Por exemplo, eu me assusto. Tem crente dizendo que tatuagem é escândalo. Pastor no terceiro casamento não é. Pastor mexendo com mulher não é escândalo. Ô, pastor Anderson, você está pegando pesado. Perdoa o pastor. Quem não pecou, atira a primeira pedra. Oxi, está escandalizado que o irmão bebe? E não está escandalizado que o pastor está pegando as irmãs? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. E a gente vai continuar nesse texto aqui do livro de Romanos, capítulo 14. Você abriu? Acolham, a partir do verso 1, quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé só come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está de pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que é impuro em si mesmo, a não ser que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se seu irmão ficar triste por causa do que come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Deixa eu encontrar só um texto aqui. Primeira Coríntios é um texto que vai estar linkado ao texto que a gente leu. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Está escrito: no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos
que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E a gente vai começar por aqui. Por isso que eu sempre falo, né? Sem contexto, sem leitura bíblica honesta, sem querer interpretar restritamente no texto o que o autor quis dizer, por que quis dizer, quais são os destinatários daquela carta, por que o autor escreveu, o que está acontecendo na igreja naquele exato momento. É o que eu sempre ensino. A Bíblia, ela é preventiva e remediativa. Então, exegese do texto, né? O instrumento pelo qual a teologia nos ensina a interpretar um texto bíblico tem que respeitar todas essas questões. O cenário histórico, o que estava acontecendo na igreja, o que estava no coração do apóstolo ao escrever a carta, quem recebeu a carta, para resolver o quê? Foi para resolver ou para determinar uma doutrina? Por exemplo, as mulheres, Paulo era machista, mandou a mulher ficar calada na igreja. Querida, sem contexto, sem história, sem respeito, a gente vai enlouquecer com algumas questões. Tem a aplicação atemporal para nós no século XXI e tem a aplicação temporal. Só abrindo esse parêntese, por que Paulo pediu para as irmãs se calarem? Porque a carta que foi escrita, esse texto, foi escrita para uma igreja gentílica, não era uma igreja judaica, da base judaica, como foi a maioria das conversões no primeiro século, vieram do judaísmo. O judaísmo tem Moisés, tem Abraão, tem o Pentateuco, tem a lei. Eles sabem o mínimo como adorar a Deus, liturgicamente falando. É só uma questão de transicionar, como Paulo ensinou a transicionar. Olha, não precisamos mais da lei. A lei é sombra, chegou o fato, Jesus é o fato. Então fica só com a moral que a lei ensinou, mas deixa o rito da lei para trás. O gentio já não era assim, o gentio já não tinha parâmetro nenhum de como ser um cristão, de como adorar a Deus, de como exercer uma liturgia evangélica cristã. E no paganismo, as religiões e as seitas tinham a mulher por sacerdotisa. A mulher era líder da seita, da religião, do culto pagão. E quando essas mulheres se convertiam, elas queriam volante na igreja como tinham volante no paganismo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, não. Jesus é homem, Deus é pai. Se Deus não redimiu o homem e a mulher for saiba nessa redenção, o problema continua. Então faz uma gentileza para ti, para a igreja, para a tua casa. Baixa a bola. Chega em casa e pergunta para o marido o que ele achou. Levanta a bola, deixa o cara chutar, dá uma moral para ele. Agora você quer engolir o processo. Não, eu sei o Nébias, eu sei. Calma. Não existe a igreja do eu sozinho. A igreja é um corpo. Então Paulo não deu uma ordem doutrinária atemporal. A mulher não fala na igreja. Porque se ele fosse machista, uma das suas falas, ele disse, olha, já não há grego, já não há judeu, já não há escravo, já não há livre, já não há mulher e nem homem. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Se esse cara é machista, eu vou ter que rasgar a minha Bíblia. Se ele está dizendo que não tem nem mulher nem homem, mas irmãos, já não há mais empregador, empregado, senhor e escravo, só irmãos. Quando ele escreve a Filemon, ele escreve o quê? Apelando a um senhor, no nosso contexto, a um empregador que considerasse aquele funcionário irmão. Ele te deve algo? Olha só, eu pagarei quando eu te encontrar. Recebe ele como um irmão. Então, sempre que a gente fizer uma leitura bíblica complexa, a gente precisa, no mínimo, entender o contexto da aplicação do texto. Senão a gente vai rasgando ou customizando o evangelho para se adequar naquilo que eu acho. E eu acho não é o evangelho. Eu tinto também não é evangelho. Evangelho é o que está escrito. Como está escrito, para que foi escrito. Então o contexto que a gente leu em Romanos capítulo 14 está ligado diretamente à comida sacrificada a ídolo. Ou seja, qual é a bagunça que virou a igreja em Roma?
Carta aos Romanos foi escrita para a igreja que congregava em Roma. É que a igreja virou uma complexidade entre gentios e judeus. Então o judeu sabe do que abrir mão. Você lembra lá em Atos? Os apóstolos deram algumas normas. Isso aqui está tranquilo, isso aqui está tranquilo. Eu recomendo que vocês não comam a carne sufocada. Porque lembra lá que o Senhor deu a ordem no Antigo Testamento? Eu autorizo agora vocês comerem de tudo. Só não comam a carne com sangue, que é a representação da vida. Então essa ordem os apóstolos mantiveram em Atos. Não quero que vocês comam a comida sacrificada aos ídolos, nem a carne sufocada. Então, o judeu tinha um parâmetro, o gentio não. Aí virou a bagunça. Porque, por exemplo, a carta aos Romanos, para mim, é a carta, e para alguns pensadores e alguns teólogos cristãos também, é a carta mais importante, talvez, de toda a Bíblia. É como se ela fosse uma chave que interligasse tudo, que mostrasse que Antigo Testamento, nem Novo Testamento, nenhum é maior ou menor que o outro. Deus fez uma timeline, nenhum sufoca o outro. O próprio Jesus não menosprezou o que aconteceu na lei. Todas as suas decisões e sinais até, Mateus capítulo 8, ele realiza uma cura e ele disse o quê? Para que se cumpra o que fora dito pelo profeta Isaías. Capítulo 53, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, a timeline de Deus não é anárquica. Não tem esse papo que, a graça de Deus. Como eu ensino a vocês, a graça de Deus não começa em Jesus. A graça de Deus não começa no Novo Testamento. A graça de Deus começa antes da fundação do mundo. Está descrito lá no livro de Apocalipse. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por que Deus fez sabendo que vai dar errado? É da conta de Deus. É como Paulo disse, quem é você? Barro, para questionar o oleiro. John Piper, o nosso herói teológico vivo ainda, diz que a criação de Deus inclui o pecado. Aí Como assim? Se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Deus sabia ou não sabia o que viria a acontecer? Irmão, no final das contas, eu fico com os teólogos cristocêntricos que responderá facilmente a você o seguinte: Deus tem amor ao seu próprio nome. Lembra que o salmista fala? Parece um negócio complexo e egocêntrico, né? Mas o salmista sempre apela a Deus dizendo, por amor do teu nome. Então Deus ama seu próprio nome. Deus ama a sua glória. Então no final de tudo, Deus só quer glorificar a si mesmo, seu justo e reto juízo. Você não leu lá em Apocalipse que os anjos e os anciãos cantavam a canção de Moisés? Digno é o Senhor. Justos, retos são os teus caminhos e os teus juízos. De alguma maneira, no final, somente Deus será glorificado. Então, aquilo que a gente acha que não compreende, não precisa customizar para criar uma teologia própria. É só se render. Não precisa entender não, irmão. Só precisa se sujeitar a quem criou o negócio. Quem deu o start em tudo isso? Deus. Então, para ser um cristão, eu não preciso entender tudo. Eu só preciso seguir quem criou todas as coisas. Tem gente que é o crente curioso, né? O gospel curioso. Eu estou satisfeito, irmão. Ele me salvou. Eu sei que o evangelho é real. Eu sei que Deus não existe, Deus é, porque quem existe é criado. E quem existe pode ser investigado, mexido. Deus não. Deus não cabe nem no nome Deus. Quando Moisés perguntou sobre ele, o que ele diria ao povo? Diga ao povo que eu sou. Isso dá sentido no original hebraico de atemporalidade. Eu era, sou, continuarei sendo, serei eternamente. Disse a Moisés que homem nenhum poderia contemplar sua face e viver. Vira as costas, macho. Não quero te matar. Então, irmão, eu, Anderson, não preciso especular nada se dinossauro existe, quem é o Deus de Deus, se Adão tem umbigo. Até isso o crente quer saber. Se Adão, não está escrito na Bíblia que Adão teve mãe, Adão tem umbigo?
Oxi! O que isso vai me ajudar na salvação, na evangelização? Crente é um bicho curioso, por isso que eu sempre falo para você, Cristo gosta de enigma, de mistério, entende? Eu vi mandar um vídeo terrível para mim essa semana que o cara inventou a roda. Jesus não é Jesus. É blasfêmia chamar Jesus de Jesus. Porque o J não existe no hebraico. A igreja tem 21 séculos. Na história do cristianismo, tem Martinho Lutero, tem João Calvino, talvez um dos maiores teólogos da história do cristianismo. A gente tem vivo aí, o reverendo Augusto Nicodemos, mestre no grego, mestre no hebraico. Tem o Hernando Dias Lopes vivo. Tem o Antônio Carlos Costa, pastor presbiteriano, vivo. E ninguém inventou a roda. Respeita que a roda foi inventada há 21 séculos. Não tá bom o que os apóstolos fizeram. Aí vem o crente entende, no manto. Deus me deu uma revelação fresca. 21 séculos, homens extremamente gabaritados teologicamente. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e não desceu com esse mistério todo, ele já desceu humilhado, dizendo: Deus colocou um espinho na minha carne para que eu não me ensoberbecesse com as revelações que foram dadas. Aí as pessoas perguntam: pastor, o espinho na carne de Paulo está lá no texto, é a peia que ele levou para não ter tempo de sentar e se orgulhar. No final do texto ele diz o que é o espinho. Agora, porque eu entendi porque eu sofro. Porque, em outras palavras, é como, irmão, quem volta normal? Quem volta normal? Tu leu o Novo Testamento e já, aleluia, entendeu? Tu foi ordenado e glória, entendeu? Tu virou o líder do estacionamento, te deram um crachá, tu já fica... Imagina ser arrebatado ao terceiro céu e ver, irmão, a glória de Deus. Tu volta como? Nós fica como? Aí Deus fala: esse cara é muito precioso, para ele não se perder, pau nele. Foi preso, açoitado, espancado. Quando ele pensava de sentar, tomar uma Coca-Cola, mata ele! Aí ele saía correndo, entendeu? Não, vou tomar um cafezinho. Quando ele olhava, pega ele! E ele, para que eu não me ensoberbecesse, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás a me esbofetear. No final do texto ele diz: agora eu me glorio nas perseguições, nas angústias e por aí vai. Então, irmão, posto tudo isso, para a gente se conformar com aquilo que nos foi revelado. Paulo também disse isso, olha, que a gente não ultrapasse o que está escrito. É satisfatório para Deus o que está escrito. Se não está escrito, Deus julgou que você não precisa especular. Tem gente que pensa que Deus é vítima. A Bíblia foi escrita por Deus. É óbvio, nem por cavalos, nem por dinossauros. Porque Deus se aliançou com a raça humana. Então, é homens inspirados e não cavalos inspirados a escrever. Aleluia? Deus não se aliançou com dinossauros, pô. O dinossauro escrever para você, se aliançou conosco. Espírito Santo inspirou homens santos separados para ele, para que soberanamente a Bíblia tivesse ao nosso dispor. Está escrito? Se não está escrito, Deus em sua soberania, aquilo que eu sempre falo. Ou você serve um Deus que é vítima, refém da história humana, dos concílios que aprovaram o cano bíblico, ou você serve um Deus soberano. Você tem que decidir. Ou você serve um Deus que é vítima e precisa de ajuda, ou você serve um Deus soberano, autor da história. Então, assim, a gente vai entrar e eu vou quebrar alguns biscoitinhos irritantes. Vai irritar, tá bom? Apertar o parafuso. Porque até essa questão do, o fraco na fé, o parâmetro do evangelho não é o mínimo, é o máximo. Então tem que amadurecer o povo de Deus. Tem coisa que é só charminho, só birrinha.
Ai, estou escandalizado. Ah, se escandalizar, comer carne, escandalizar o irmão, deixa de comer carne. Duvido que você vai virar vegano porque eu estou escandalizado. Ah, estou escandalizado com o seu batom. Não use mais. Estou escandalizado que você fez churrasco na sua casa. Vira vegano. Não é disso que o texto trata. A gente é muito infantil com as coisas de Deus porque não respeita o texto. Ah, e o irmão escuta tal música. Ah, e o irmão fez tatuagem. Irmão, vai para o grego. Dá um Google quando o culto terminar e coloca palavra escândalo no grego. A definição que eu mais prefiro é a armadilha, montar uma armadilha. Então, se o batom da fulana é escândalo e te desvia de Jesus, que Jesus é esse que tu serve? Que tu se desvia por causa do batom do outro, da roupa do outro, da música do outro, do acarajé do outro e da tatuagem do outro. Então, para a religião judaica, irmão, escândalo de fato era o que acontecia no paganismo, onde as divindades eram glorificadas por rituais pagãos, satânicos. Eu já falei aqui para você sobre Salomão. Salomão foi um homem agraciado por Deus, recebeu dons espetaculares, que fez dele o homem mais sábio e mais próspero da história da humanidade. Segundo alguns estudos, ninguém jamais baterá o nível de prosperidade que Salomão teve, que seria hoje, em dólar, avaliado em 35 trilhões de dólares. Mas aquele homem se desviou no final da sua vida, ao ponto que ele permitiu, o texto diz em Reis, que por causa da paixão que Salomão tinha às suas mulheres e concubinas, ele desviou seu coração. E uma dessas mulheres sugeriu a ele um templo a Moloque, o deus pagão que se satisfaz com o sacrifício de criança. Olha o que o homem de Deus fez. Permitiu que uma de suas amantes construísse no Monte das Oliveiras, olha que trágico, um templo a Moloque. Então, não sei se ele foi, não sei se ele cultuou Moloque, mas só de deixar o negócio acontecer já acabou com tudo. É dentro de cenários como esse que o judaísmo tem um pé atrás com a ordem de Atos 1:8. E o meu espírito descerá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Porque os 12 apóstolos, quando Matias substituiu Judas, não obedeceu Atos 1:8. Porque é extremamente complexo para o judeu seguir aquele cronograma missionário. Jerusalém, ele está tranquilo, ele sabe que ele não vai ferir Deus, ele sabe que ele não vai errar a sua liturgia, ele sabe que ele não vai fazer a escolha errada. Judéia, ele ainda está mais ou menos seguro. Samaria, você tirou toda a segurança litúrgica do judeu. Todas as nações da terra, ele não sabe porque a lei dizia que situações da vida poderiam contaminar o judeu. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, a lei diz que uma situação como aquela também pode tornar o judeu impuro. Então, ele não parou por egoísmo, ele não parou por falta de entendimento que o culto que Deus também quer é no outro e não nele mesmo. Deus é cultuado nele mesmo, mas Deus também é cultuado no outro. Então, aquela parábola mostra o egoísmo da religião, mas aquela parábola também, por um outro ângulo, mostra o zelo sem entendimento do judeu. Que ele deveria servir o homem que foi espancado, mas ele diz, e se for um cara impuro e eu me contaminar, por isso desobedecer a Deus? Então a complexidade da comida sacrificada ao ídolo é porque era um negócio muito forte na cultura. Mas Paulo já quebrou todos os biscoitos. Ele foi o único apóstolo que teve coragem de obedecer todo o cronograma missionário de Deus. Isso é tão óbvio que diz que eles só entraram em comunhão 14 anos depois, chamado de Paulo. Eu só fui ter com eles 14 anos depois. Aí teve uma reunião para saber quem era de Deus, quem não era de Deus, o que era de Deus, o que não era de Deus. No final das contas, os 12, por conveniência, mas Deus não é vítima, Deus é soberano, por isso está tudo ok. Eu vou chamar um cara que tem 1000 homens dentro dele.
12 não querem fazer, querem ficar só com Jerusalém, os judeus convertidos, ok. Mas eu levanto um homem com alma de exército. E ele levantou Paulo. Um homem que vale por 1000. E esse homem, Paulo, escreveu 70% do Novo Testamento. Esse homem, Paulo, evangelizou a Ásia com provavelmente menos de 10 pessoas em 3 anos. Esse homem foi arrebatado, mas ele nem fala que é ele diz, eu conheço um homem. Olha como é as coisas de Deus, como deve ser as coisas de Deus. Eu conheço um homem. Esse homem, com a alma de 1000, fez o trabalho que Deus ordenou aos 12 fazerem. Aí ele chutou o pau da barraca do judaísmo sobre a circuncisão. Então Tiago era o apóstolo teimoso, era o chefe da gangue cristã que queria manter Moisés e Abraão dentro da igreja. Era o cara crachá, mas é cara pingolim, porque tinha que fazer a circuncisão. Não, Jesus me converteu. Não, mas tem que manter o que a lei mandou. Aí Paulo chegou de voadora, moço. Ele diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem mais valor algum, mas o ser nova criatura em Cristo Jesus. Na carta aos Gálatas está escrito que o bicho deu um Hadouken público em Pedro, que era o coluna da igreja. Por isso que não tem esse papo de não toqueis no ungido do Senhor. Paulo deu uma voadora no ungido do Senhor, meu amigo. Está errado? Está errado. É mentira? É mentira. Desrespeito não. Afronta nunca com o homem de Deus. Confronto sempre. Desviou, pau na máquina. Está errado? Está errado. Chama pelo nome. Então Paulo está ali novinho, cabacinho, como a gente diz, entendeu? Aleluia! Ele me encontrou. E ali a festa do ágape, os irmãos, e tomam um vinho, tomam uma Coca-Cola, e comem um pão, e tomam... todo mundo feliz. Aí daqui a pouco Paulo dá uma ré, vai para o canto da parede e começa a ver que a igreja não funciona desde sempre. Oxente! Aí ele começa a avaliar o comportamento dos irmãos. Os irmãos gentios convertidos, os irmãos judeus convertidos. Aí está lá os judeus, Barnabé, filho na fé de Paulo, está escrito lá. Barnabé e Timóteo eram os caras carrapato de Paulo. Mesmo DNA, mesma atitude, mesma seriedade. E diz, foi tão grande a dissimulação de Pedro que até Barnabé caiu na onda dele. Então estava ali Pedro com os apóstolos e os gentios convertidos. Mó comunhão, mó nébias, e aí, o que Deus está fazendo na tua vida, aleluia. Daqui a pouco chega a gangue do Tiago. Tá ligado, né, que toda igreja tem a gangue do Tiago, não tem? O cara crachá, Ih, chegou o bicho que deixa o clima pesado. Tem, não tem? Da invejinha, da disputinha, Aí chegou o Tiago para ver se os pingolinhos dos irmãos estavam cortados. Irmão, olha as voadoras de Paulo. Eu não lembro o texto, mas eu vou lembrar e depois eu comunico a vocês. Paulo ficou tão pistola, como diz meu filho, com esse negócio de Moisés e Abraão dentro da igreja, pau a pau com Jesus, porque ou Jesus é o Redentor ou Abraão é o Redentor. Essa era a teologia de Paulo. Paulo disse bem assim, olha a voadora, oxalá, que significa queira Deus, oxalá se castrassem. Querem ser santos? Arranca o pingolim todo fora. Não circuncida não. Arranca fora. Vira o mais crentão. Quer manter Abraão e Moisés pau a pau com Jesus? Quer ser cristão e manter ritual da lei? Corta fora. Oxalá vocês se castrassem. Aí Paulo, quando viu Tiago, quando Tiago entrou, irmão, porque os Tiago é Jezabel pura aí. Os Tiago é brincadeira não. Quando Tiago entrou, irmão, Pedro era o cara, moço. Pedro era um... Entendeu? Quando Pedro viu que Tiago chegou,
hipocritamente, está escrito lá em Gálatas, ele se afastou dos gentios convertidos. Opa! E Paulo viu. Desculpa. Paulo viu. Quando Paulo viu, posso falar? Ixi, irmão. Chamou na grande, como diz no Recife. Chamou. E botou o dedo na cara do apóstolo, coluna. Se tu és judeu e Jesus não te chamou para viver como judeu, por que queres obrigar os irmãos a viverem como judeus? E ó, vocês são hipócritas, vocês estão dissimulados, vocês estão oprimindo a igreja do Senhor. Pou. Ou seja, irmão, tem coisas, aplicando para nós no século 21, tem coisas que a gente quer manter que Jesus não mantém mais. É isso que a gente tem que entender com responsabilidade em textos como esse. Está escrito sobre o fraco na fé, mas esse fraco nunca que amadurece, não é? Eu entendo que crente gosta do enigma. Por exemplo, até 8 anos atrás, eu sempre dou esse testemunho, para mim só bebia quem estava endemoniado. Pastor, o irmão ali bebe. Eu falei, demônio na vida dele. Está desviado. Marca o gabinete para ele. E pastor, hoje para você pode beber? Eu sou da linha de John Piper. No tempo cultural que a gente vive, preferível que não. Mas também já não sou mais crente nem pastor canalha do proibicionismo, chamando o proibicionismo de santidade. Não está escrito não bebereis, está escrito não vos embriagueis. E entre beber e embriagar, existe o novo nascimento, que dá o semáforo do crente dizendo seu limite. Mas se o irmão não tiver limite, eu não vou jogar o bebê fora porque ninguém sabe trocar a fralda. Então é mais fácil para a igreja evangélica pregar proibicionismo do que discipular o povo de Deus à maturidade. Ei, macho, é sua responsabilidade não embriagar. Mas onde que está escrito? Aí quando eu dou os exemplos da história do cristianismo, dos homens de Deus que bebiam, aí crente desconversa. Porque a conversa sempre vai ser o fraco. E o irmão que tem problema com isso e está na igreja? É problema dele. Deixa eu falar um negócio pra você. É problema do irmão. Mas ele já foi para a clínica de reabilitação. Aí que é problema dele mesmo. A gente tem que ensinar que ser cheio do Espírito Santo não é orar em línguas, é andar nos frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio, não é demônio próprio, não, irmão. É domínio próprio. Domínio próprio. Opa, meu limite. Então eu sei, irmão. Todos nós, a maioria de nós, vieram dessa escola proibicionista. E chamou proibicionismo de santidade. Aí você pega um monte de crente que não faz um monte de coisa, mas também não faz o que Deus espera que façam. Aí você vê um monte de coisa errada dentro da igreja. Porque tem os proibicionismos máximos, os pecados capitais, sabe? Não fuma, não bebe, nem assiste o Big Brother. Mas quando você pega uma lupa e vai para perto da vida do crente, cheio de canalice, cheio de safadeza, cheio de coisas que Deus não aprova, cheio de coisas que não agradam o coração de Deus. Do que adianta? Assim, aqui eu não estou incentivando nada, tá? Mas, eu não bebo, mas não segura a língua, e a Bíblia mandou segurar a língua. Mas a bebida destrói o tempo do espírito. Fala o irmão que não sai do McDonald's. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Vai morrer. Olha lá, igual o Siqueira. Vai morrer ou não vai? Vai morrer. O McDonald's, assim, pode até me processar, né? Corta aí, Arnaldo.
Faz um dia contra o câncer e vende câncer o ano inteiro, moço. Vai dar câncer. Diz que a bebida vai destruir o templo do Espírito, o irmão que diz que vai ter Coca-Cola no céu. É que você não entendeu que Coca-Cola, a primeira função dela é desentupir pia, né? Você está ligado nisso, né? Você está ligado que a cada copo você morre, né? Hoje eu desviei, né? Estou todo saudável numa dieta, mas lá em casa foi churrasco com a liderança da igreja. Eu falei, não tem como, né? Esse sal pede a danada da Coca-Cola. Aí eu falo, Senhor, põe na conta da cruz. E ó, tome. Mas o quê? É mortal, irmão. Não sei se você já estudou sobre os componentes da Coca-Cola. É mortal. Aí, olha, a cerveja destrói o templo do Espírito. Fala o irmão que não larga a Coca. Tá bom que eu vou respeitar essa sua preocupação com o templo. Vindo para o segundo texto que a gente leu, no que se refere, Paulo disse, às coisas sacrificadas aos ídolos, todos nós sabemos. Mas ele diz, olha, o conhecimento leva ao orgulho, o amor edifica. Então, ele nos colocou no trilho que é mais interessante ensinar do que discutir. Eu vi uma vez um testemunho de uma irmã que ama acarajé. Aí foi comprar acarajé. Enquanto a baiana lá estava botando, a irmã estava... eu quebro, eu amarro, nébias, eu determino. Aí a baiana ouviu o da irmã. Aí voltou dizendo, irmã, sou crente, viu? Porque alguns dizem que em algumas receitas tem o pó do osso do cemitério, que não sei o quê, e vem da Bahia, e o dendê não sei o que lá, e o demônio tal. Paulo já quebrou, irmão, em outra passagem, dizendo, o ídolo em si não é nada. O que a gente tem que fazer agora? Educar o espírito e o intelecto do crente para entender isso. O ídolo não é nada. Ele disse aos filipenses e aos colossenses que Jesus triunfou e ridicularizou demônios, principados e potestades na cruz do Calvário. O diabo não criou nada, ele distorceu tudo. Irmão, só é dono quem cria. Então, a força do diabo não é criativa, é distorcitiva. Nem sei se existe essa palavra. É distorcer, é puxar para ele uma glória que não é dele. Então, o que a gente faz? A gente agradece a Deus. É isso que Paulo estava falando. Amadurece, gente, agradece. Se alguém não vai fazer, é porque ele entende que Deus vai ser glorificado. Eu prefiro não. Ele falou, deixa o irmão quieto. Mas o irmão que faz, ele também faz porque entendeu algo em Deus. Deixa ele em paz. Quem come não enche o saco de quem não come. Quem não come não enche o saco de quem come. Tem aquele ator da Globo lá, chato pra caramba, da Malhação, que virou vegano. Nem dado dólar bela. Pensa num cara xarope, moço. Outro dia, outro ator que eu vi lá, uma confusão, foi pescar, pegou um peixão desse tamanho. O cara foi fazer barraco na rede social, porque... Aí tem crente, irmão. Ah, eu vou virar vegetariano, aleluia. Eu entendi isso na Bíblia, glória a Deus. Aí tem caras que é mais radicais, virei vegano, glória a Deus. E cria a teologia que Jesus era vegano. E cria a teologia que Jesus era vegetariano. A irmã, para não ficar feio para ela, ela escolhe o feminismo e compra a teologia que Jesus era feminista. Irmão, assume teus boletos, moço. Tenha a hombridade de sustentar a sua escolha e não querer levar o evangelho junto com você. Eu falei, Jesus é vegetariano e bem-humorado, porque multiplica peixe para o povo comer. Ah! Vegetariano. Assim, eu sou vegano, vou fazer só para causar. E o vegano multiplica peixe para o povo comer. Tem sentido um negócio desse? Então é dentro disso. O saber ensoberbece. Ah, eu entendi na Bíblia. É óbvio. Numa leitura também honesta na Bíblia,
Por exemplo, é tão complexo o evangelho que a gente não pode levar ele para uma predileção pessoal. Porque a Bíblia diz que nas festas de eternidade que Deus vai fazer, terá tutanos gordurosos. Isso é literal, pastor? Ou é uma figura de linguagem temporal para a gente entender as delícias da eternidade? Assim como a Bíblia diz que quando a terra novamente se encher do conhecimento da glória do Senhor, ninguém mais fará mal a outra criatura. Que o filhote do leão, está escrito lá em Isaías, pastará junto com o filhote do cordeiro. Isso é literal, pastor Anderson? Eu fico mais com a segunda. É óbvio, está escrito também em Gênesis, o homem se alimentava dos grãos, dos frutos que a terra produzia. Mas quando veio o pecado, óbvio que, se é harmônica a criação, ela se tornou desarmônica. Ninguém mais respeitaria nem o limite do seu semelhante e nem da criação de Deus. E Deus disse, agora eu permito que vocês se alimentem. Assim como eu permiti de todas as sementes, agora eu permito de toda a criação. Porém, você não deve comer o sangue, que é o símbolo da vida. Na minha leitura, não sei se correto ou não, não sei se outros pastores ou teólogos vão concordar, Jesus voltou, acabou a cadeia alimentar. Não faz sentido. Perfeição plena, porque, por exemplo, animais podem não ter espírito como o ser humano tem, mas o animal tem consciência. O animal, na hora do abate, tem desespero. Quem trabalha com abate sabe o estresse que pode deixar a carne dura. E sabe como evitar que a carne fique dura, fazendo o abate de maneira objetiva. Mas eu falo para Deus, pô, Senhor, vou santificar tudo, a picanha é bronca. Se já está na conta da cruz, eu não vou nessa de ser vegano, não. Deixa para a eternidade. Agora não dá, não. Ele não está me cobrando, moço. Eu vou querer ser santo num negócio que ele não está me cobrando? Aí o povo quer abraçar um negócio que Jesus não determinou. Mas é óbvio que quando ele vier e formos participantes da eternidade da glória do Senhor, não haverá as limitações que existem hoje na criação. Por que eu digo que eu suspeito que cadeia alimentar é consequência da queda? Porque aqui não é Bíblia, tá? É só conjectura, licença poética. Se Deus criou tudo perfeito e as criaturas têm consciência de vida e de morte, não seria perfeição Deus comungando com Adão e Eva e um leão destruindo um veado do lado da comunhão do Senhor com Adão, entendeu? Porque Gênesis 1:31 diz que Deus viu que tudo aquilo que ele fez era muito bom. E se as criaturas têm consciência de vida, não é muito bom. Por exemplo, quando você assiste Discovery Channel e você vê aquelas manadas ou aquelas de animais e tal, um dia eu vi acho que eram alces, ou uns animais mais, parece meio touro, assim. E eles tinham que atravessar o riacho, e eles estavam esperando o momento certo, que era o momento que os crocodilos bobeavam, para poder ir todo mundo junto. No momento certo foi a debandada de 100, 200 animais de uma vez. E eles conseguiram, só um não conseguiu. Uns crocodilos pegavam. Irmão, eles ficaram um dia chorando de luto na beira do rio. Aí eu falo, eita, a criação é santa. Pode não ter a consciência plena que um ser humano tem. Mas olha só, a consciência de perda. Ele sabe o que está acontecendo. Então eu não vou ser um cretino de não reconhecer isso. Mas eu também não posso ser mais santo que a santidade, sendo que a santidade não me cobrou isso. Está aqui? Então a gente tem que dar a Deus o que Deus pediu. Eu não posso criar o evangelho vegano porque... Não posso. Eu tenho que... É aquilo. É vegano? Que top, irmão. Sim, é tão top que também, vamos lá,
A carne branca fica 8 dias mais ou menos no organismo. A carne vermelha vai ficar 2 semanas no organismo. Isso também já nos leva a suspeitar que não era para ser assim. Está aqui? Mas eu não posso, porque eu consigo me abster disso, virar um crente xarope, irmão, dizendo que ser evangélico é ser vegano. Porque Paulo está dizendo, olha só, não come. E é para Deus, é para Deus, não é para o veganismo. Você está de brincadeira? Que você está dizendo que o que você escolheu é para glorificar uma ideologia e não ao Senhor? Vem uma irmã dizendo que é feminista, dizendo que o feminismo deu para ela o que o evangelho não deu. Está de brincadeira que você está tirando de Jesus a glória e dando para a ideologia um poder que ela não tem? Então, as escolhas que nós tomamos devem ser consequência de uma consciência no Evangelho. O conhecimento leva ao orgulho. Mas o amor edifica. Se funciona, ensine. Se funciona, ensine. É isso que ele está dizendo. O saber te orgulha, o amor edifica. É verdade o que você conseguiu? Ensine. Mas voltando ao primeiro texto, Romanos 14, 1. Troca um café para mim aqui, por favor, para me acalmar. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Primeiro ponto. Justamente esse objetivo nesse paradoxo gentio-judeu. Vai acolher o fraco na fé, não para discutir o que é certo e errado. O trilho da fé evangélica é o trilho do exemplo. O exemplo convence, o exemplo arrasta. Deixa o povo ver que a sua escolha é a melhor escolha pelo fruto que ela produz. Então, não traga o fraco na fé para discutir o que pode. Assim, ó, no início, parêntese, nessa aplicação aqui do fraco na fé. Irmão, eu forcei o evangelho para minha gangue, que é, sabe, a igreja é fracionada pelas gangues. E a minha gangue, há 21 anos atrás, quando eu converti, era a gangue da tatuagem da rua. E ficava batendo com a religião. Por que não pode tatuar? O texto não diz isso, e bababá. E depois que você amadurece, você fala, nossa, que conversa de criança, moço. A lapada final que eu levei para considerar que falar sobre tatuagem é papo de criança, foi quando eu convidei um tatuador amigo meu, um dos mais famosos de Brasília. Ah, vamos lá na minha igreja, o pessoal te aceita como você é. Meu irmão, os códigos de honra para ser homem, alguns eu aprendi com esse cara. Esse cara não é crente, não. Hoje ele é Hare Krishna, mas o cabra é o cabra. Ele virou a cadeira assim, ó, da tatuagem dele, a rodinha, empurrou, virou, e falou bem assim, se a aceitação é a única coisa que a igreja tem para me oferecer, pode dizer para ela que eu já sou aceito pela minha família e pelos meus amigos. Então, olha só, a pregação da criança é a pregação do hábito. Olha, você pode ser tatuado e ser crente. E daí, velho? Isso não é evangelho. O hábito não é evangelho. Aí eu falei, eu tenho que amadurecer. E é óbvio que a igreja hoje existe, que você está aqui me ouvindo, porque eu considerei há 20 anos que falar sobre coisas periféricas era imaturidade. A igreja só existe, e hoje eu sou um pastor que pode falar ao tatuado, irmão, eu falo ao cara que cometeu o crime e eu falo ao policial que o prendeu. Então a maturidade traz resultado, traz fruto. Então olha a igreja, tem senhoras, tem idosos, tem gente tatuada, tem gente não tatuada, tem gente que viveu ou está vivendo o pecado da homossexualidade e vem para cá por ser amado e discipulado e confrontado. Tem de tudo, a Arca de Noé. E a Arca de Noé só existe porque alguém decide amadurecer, moço.
Proibicionismo é papo de berçário gospel. É isso aqui, ó, chamar o débil na fé para discutir o que eu acho que é importante, mas que Deus não disse que era importante. Aí teve caras no início do ministério que reproduziram, irmão, tem o nome daquele no pescoço. Tu acredita que o cara, assim, ó, se eu imitar o padrão do pastor Anderson, eu vou ser santo e sério como ele é. Deu tudo errado, o cara tatuou o nome da esposa no pescoço, divorciou dela. Aí eu falo, bicho, religião é um trem bizonho. Então, o primeiro ano do ministério é o povo, meu Deus, achei um pastor tatuado, agora eu posso me tatuar em paz. E eu sou daquilo, eu prefiro que você não faça. O cara vem e frustra. Porque eu pergunto assim, ó, o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? Aí o cara já começa, ou ele se irrita ou ele quebranta, ele se ajeita na cadeira. O que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? Pensa em prestar algum concurso? Para quê? O que você vai escolher agora faz sentido daqui a 10 anos? Onde você vai estar? Fazendo o quê? Casado com quem? Em que contexto? Aí o cara ri, entendi, pastor. E não faz. É isso que a igreja tem que fazer. Amadurece o cara, moço. Mas é mais fácil proibir e criar um mantra. Olha, porque a tatuagem é um pacto de sangue. Derramou sangue. Tá de brincadeira. Minha esposa acabou de ter um parto e derramou sangue. Ela fez um pacto com o médico, foi? As pastoras tudo com maquiagem definitiva. É micropigmentação. A pele foi furada. Tinta foi penetrada na sobrancelha da pastora. Fez um pacto, foi? Irmão, já teve ondas aqui nesse Brasil que o piercing no supercílio era o portal do demônio tal. No umbigo era a pombagira classe C. Na língua era o demônio tal. Onde que está escrito? Irmão, chegou tanta onda teológica nesses últimos 20 anos que o camarada falou do sangue branco. Sangue, já pegou essas teologias? Tem o sangue vermelho, o sangue azul e o sangue branco. Sério? Onde que está escrito? Não, Deus me revelou. Ai, Martinho Lutero disse, meu amigo, se o ensino não está de acordo com o que está escrito, pode fazer chover milagre todos os dias, eu rejeito. Está vendo que é mais fácil ao crente? Eita, então não pode fazer tatuagem, que o sangue azul vai fazer um... Oxente, gente, porque não ensina. Olha só, vai prejudicar o teu destino. Tu é forte o suficiente para combater a resistência da sociedade? Eu, Anderson, sou. Pastor, você sofre preconceito? Nem vi, irmão, sou uma locomotiva. Não estou preocupado com o que o outro pensa de mim. Eu tenho um caráter e o meu caráter é mais importante que a minha aparência. Conversei com você, com a sua avó, 5 minutos, ela esqueceu que eu sou tatuado. Os caras trazem a avó e a avó fala, meu Deus, meu filho, que pastor esquisito. No outro domingo ela está onde? Sentada. Que ao mesmo tempo que ela, ai, eu nunca vi um pastor assim. Ela fala, eita, mas ele, né? Aí no outro domingo, onde que ela está? Aqui de novo. No outro domingo, aqui de novo. No quarto domingo, ela esqueceu que eu sou tatuado. Amém, amém. Então eu tenho que ensinar para você as consequências. Eu não posso ensinar para você o que eu acho e a Bíblia não me fundamentou para isso. Se a Bíblia dissesse que tatuagem é pacto de sangue, eu deveria ensinar. Assim como eu citei domingo passado. Olha, os homossexuais, né? Olha, e tal. Eu falei, rapaz, eu queria ser o primeiro a fazer com que vocês fossem felizes. Eu queria ser o primeiro a pregar que homossexualidade não é pecado, mas a biologia e nem a Bíblia me permitem. É pecado. Ponto, irmão. Eu só tenho que ensinar o que está escrito. Amém. Paulo não deixou eu ir além do que está escrito. Amém, amém. Ah, eu acho que homossexualidade não é pecado. Eu também queria achar. Mas pregação evangélica não é o eu acho, está escrito. Amém, amém. Então parece que algumas coisas eu estou autorizando. Pastor, pode beber? Não, mas pegue o texto que proíbe beber, macho. É disso que eu estou falando. Tem um texto que diz que não embriaga.
Mas não tem um texto que diz, não bebereis. Tem um texto dizendo que João Batista não poderia colocar bebida forte. João Batista, o texto é para ele. Na lei está escrito que o profeta não poderia consumir bebida forte. O profeta. No Novo Testamento está escrito que o diácono não deveria ser dado a muito vinho. Ou seja, a exegese correta diz que ele pode consumir moderadamente. E o texto diz que o presbítero, que é o pastor, que é o plantador, não deve ser dado ao vinho. E o ser dado ao vinho, o sentido não é ele não pode beber, a bebida não pode ser comum para ele. Mas é Natal, é a igreja, é a família, abre o champanhe, abre o vinho, tá tudo ok. O pastor não pode beber rotineiramente. Por causa do conselho da mãe do rei Lemuel, lá em Provérbios 31. Se dá bebida aos que perderam a esperança. Chesterton, um teólogo católico, diz: nunca beba ao estar triste, sempre beba ao estar feliz. O vinho na Bíblia é celebração. Amém, amém. Vamos comemorar? Abre esse vinho aí, macho. Abre esse champanhe. Tamo junto. Família, eu acho que se você é crente, beber não é pecado, tem um ambiente correto para isso. Nunca administre sua liberdade num bar. Por quê, pastor Anderson? A potencialidade do local. Assim como para mim é inadequado o motel para o casal cristão, é inadequado o bar para a liberdade do cristão em beber. Porque se você está em casa, bebeu, dormiu. No bar eu não te garanto. E eu não sou do bebê, mas olha só, eu decidi pela maturidade, eu tenho que ensinar o correto. E eu estou dizendo para você, é mais fácil proibir, eu proibi a minha vida inteira, a minha pregação era proibicionista. E agora, não adianta, Paulo diz, não tem poder para refrear as obras da carne, não toque, não prove, é pecado, ele diz, não freia Adão. O ensino freia Adão, a maturidade freia Adão. Então eu não quero discutir, eu quero ensinar. Porque se a gente for discutir, cada um vai ter a sua revelação fresca. Entendeu? Ah, Deus me falou assim, Deus me falou assado. Tem gente que diz que Deus levou para o inferno e lá viu mulher de batom vermelho. E vê se não lota. Lembra lá do testemunho do Guina? Eu matei 20, esquartejei 40, levei 40 tiros, 9 espadadas. Aí o crente, uau, crente gosta da bagunça, moço. Crente é esquisito, moço. Se fala assim, ó o anjo! Abra sua Bíblia. Irmão, ninguém dá uma rajada de língua quando o pregador manda abrir a Bíblia. Ninguém dá uma rajada de língua quando o pregador diz, o Espírito Santo habita em você. Ó o anjo! Aí começa a infantilidade. Um anjo, visitando a igreja, se tornou mais importante que o Espírito Santo habitando o crente. Então, não acolha para discutir, seja exemplo e ensine, guie o povo de Deus. Verso 2: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Ele já deixou a dica, quem é vegano é fraco. já vou mandando a bronca aqui, entendeu? Quem é fraco come legumes. Ó, sem querer julgar, entendeu? Mas estou seguindo o apóstolo aqui, já mandando a braba. Verso 3. Quem come de tudo não deve desprezar quem não come. Olha só, se o proibicionismo é o ensino dele aqui, ele já está desenrolando isso. No 3 ele diz, olha, quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. A gente tem que entrar num bom senso de coerência, de maturidade. Ambas as partes de um assunto proibicionista não podem se ofender.
Eu já perdi amizades com pastores maravilhosos que bebiam. E na época eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje para entender que eles eram mais maduros que eu. Eu dei esse exemplo aqui. Um dia eu fui receber uma aula de teologia na casa de um pastor e cheguei lá, estava tocando blues e eu tinha acabado de fazer a fogueira santa, sabe? E qual era a fogueira santa? Amo música. Queimei 700 CDs, DVDs e fitas que eu tinha. Coleções inteiras de bandas que hoje eu entendo com mais maturidade. Não ensino, porque sei que pessoas não têm freio. Mas, pô, a música, a minha estrutura de fé me dá uma excelência na doutrina da graça comum, que é perceber Deus na cultura, que é perceber Deus onde o evangélico geralmente não percebe. Então, mas essa banda é satânica. Não, eu não estou ouvindo o coração do autor, eu estou ouvindo a arte. E a arte é Deus, a arte é divina, é dom de Deus. O diabo não criou nada. Eu tinha acabado de fazer a fogueira santa, queimei tudo. Aleluia, agora sou santo, quebrei o elo com as trevas. Aí eu vou para a cara do pastor, o pastor me recebe com blues. Aí é o crente. Ó, o crente proibicionista, já começa, ó. Oh, B.B. King, bicho. E assim, ó, eu acho que eu não sou um cara mentiroso, não sei fazer cara de paisagem, entendeu? Tô mal. Baqueei. Aí botou a mesa, aí a esposa atrás, eu acho que ela estava falando, vou te matar. E ele falou, pode trazer. Ele aqui de frente para mim e ela nas minhas costas, pode trazer. Irmão, quando a mulher traz uma cerveja para o marido dela, pastor, abriu a cerveja. Eu já estava mal pelo blues. Aí, ó, travei. Conversamos, me ensinou, era uma aula sobre oração em línguas. Acabou o culto, ele foi me levar até a porta, falou, irmão, posso só pedir um favor para você? Pode. Eu fiz o que eu fiz de propósito, para tentar amadurecer você. Não comunique a ninguém, não como ato hipócrita, mas por amor a quem não consegue administrar. Mas você é um cara diferenciado, você é um cara que quer Deus, que quer aprender para poder ensinar, você é um cara que tem um dom. E um cara que tem um dom precisa ser maduro. Então hoje para você foi uma aula de maturidade. Espero que você aprenda. Mas não precisa sair por aí dizendo que o pastor ouve blues e bebe cerveja. Mas já vou dando a informação para você. Todo dia, na hora do almoço, eu bebo uma cerveja e amo cerveja preta. Me deu um abraço, orou comigo. E eu saí o quê? Saí como? Travado, demoniado. Quero nem ver mais essa peste na minha vida. Como um homem de Deus ouve B.B. King e bebe cerveja? E rompi mesmo. Rompi violentamente. De nem falar com o cara. Aí hoje tem que se arrepender, porque maduro era o cara, imaturo era eu, entendeu? O cara quis, olha, né? Me dá uma aula ali de maturidade. Aí, por exemplo, os crentes proibicionistas não sabem que parte do salário de João Calvino e até de Lutero era em cerveja. Está aqui os teus R$1.000 de salário e o complemento do salário está aqui 3 barris de cerveja. Aleluia! Não, mas eu não sou Martinho Lutero, mas é o cara, doidinho, que fez a reforma. Sem ele, você não estava nesse culto hoje. Então, se ele estava endemoniado, todos estamos, porque somos filhos da teologia reformada. Do rompimento com a Igreja Católica Romana. Foi ele. E está escrito lá, né? Os proibicionistas pegam só parte da frase. Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Essa é a frase conhecida. Mas a frase total é: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo enquanto eu bebia cerveja com os meus amigos. E ele tinha 3 melhores amigos, e ele cita Fulano, Beltrano e Ciclano.
E eu faço questão de dar essas informações para você, porque eu quero que você amadureça e pare de ser um crente alienígena. Eu não quero que você consuma nada, mas eu quero que você amadureça para não entrar no debate que não traz resultado, querendo ser mais santo que a santidade. Não bebe, continue não bebendo, mas pare de ser o crente cretino querendo falar o que a Bíblia não falou. Só isso que eu estou querendo hoje. Eu amo C.S. Lewis, pastor. Eu li o livro, assisti o filme. Eu gosto de cristianismo puro e simples. Fumava e bebia. Mas sabe o que é ruim? É que o cara está dizendo, é? Esse que você está endemoniado. Porque tudo que você está ouvindo eu dizer, você já está traçando um plano para fazer. Não, eu não quero que você faça, eu quero que você amadureça, danado. Porque, olha só, Spurgeon, um pastor de 200 anos atrás, batista, também fumava, tinha gota. E o fumo constante prejudicou a gota e ele morreu aos 54 anos de idade. John Wesley, olha o que é maturidade. John Wesley, o pai do adventismo, do metodismo, desculpa. Eu preguei, acho que foi 2017, preguei em Londres e fui visitar a capela que ele foi pastor e o quarto dele. Meu irmão, tem um móvel lá, o joelho do camarada, irmão. Qual o seu nome? Age. O joelho do caba, moço. 5 da manhã ali, ó. Não é que vira um santuário, né? Mas você entra e você sente a densidade espiritual. John Wesley produziu muito, plantou muita igreja, abriu orfanatos, mercados, farmácias, escreveu livros evangélicos e livros seculares, viveu uma ética financeira surreal. O seu primeiro salário foi $33 e ele precisava disso para viver. E a meta dele foi manter o padrão e ganhar o máximo para que a sobra ele desse ao reino de Deus. Então ele chegou ao ponto de, como pastor, teólogo e professor universitário e escritor, a ganhar $1.500 mês, que era uma riqueza para a época. E se manteve no padrão dos $33. Então ele tinha $1.400 todo mês para assustar o diabo. E assustou. John Wesley morreu perto dos 90. Lá na casa dele eu conheci o equipamento de musculação que ele mandou fazer, que ele colocava em cima do cavalo dele. O cavalo já sabia o caminho que tinha que ir e ele ia de costa, escrevendo, e ele fez uma máquina de madeira que, quando o cavalo ia fazendo o movimento, alguns músculos do corpo iam sendo exercitados. John Wesley chegou ao ponto de, no final da vida, se tornar vegetariano. É óbvio, sinta o impacto no seu corpo de tirar a carne vermelha, por exemplo. O odor muda. Se você tem odor forte e parou com a carne, uma semana desintoxica. Você fica sem desodorante, se você quiser. Porque o nosso odor vem também do consumo da carne. John Wesley morreu perto dos 90 porque decidiu, por exercício, não ter vícios lícitos nem ilícitos, não bebia, não fumava, passou a não comer a carne animal, não porque virou vegano, ideológico e revolucionário da esquerda, mas porque entendeu na sua época que o mercado da carne era prejudicial, o mercado da bebida era prejudicial, ele lutou isso. Olha, a plantação que a gente faz para produzir o álcool poderia produzir o arroz para o pobre. Então ele lutou contra isso. Aí, no final das contas, Spurgeon viveu para a glória de Deus, é óbvio, um dos maiores teólogos também na nossa história. Mas talvez não morreu para a glória de Deus, porque morreu cedo, porque tinha hábitos autodestrutivos. Fumar não está escrito na Bíblia, irmão, não é pecado. Não está escrito, não fumareis. Mas é óbvio que a cosmovisão cristã vai dizer, é um hábito autodestrutivo, vai morrer mais cedo. E não adianta estar escandalizado comigo, por quê? Se tem hábitos autodestrutivos. Mesmo sendo magrinho, eu fui para o nutricionista, irmão, ele falou, continue por 1 ano, você vai morrer.
Seu corpo está em depressão, pastor. Cara católico, sentei com ele dizendo, a sua depressão não está na mente, não está nas emoções, seu corpo está deprimido. Você é um cara que vive de estresse, seus exames provam. Seu organismo é estressado e seu organismo parou de produzir, por exemplo, cortisol para não te matar. Mas se tu continuar sem cuidar de ti, tu morre. Mas qual é o disfarce da minha mente? Eu sou magro, nunca vou morrer. E não sei se você sabe, né? Num cara como eu, com 40, um ataque cardíaco, um AVC é só um. Porque ainda o corpo nem criou mecanismos de defesa para um ataque na mente, no cérebro ou no coração. E aí, José? Ah, o irmão que fuma está se destruindo. Você também. Então, o assunto não é discutir se é o cigarro, se é o McDonald's. É ensinar. Gente, está aqui, ó, o melhor caminho. Está aí. Eu leio Spurgeon chorando. Não tem teologia mais magnífica que a dele. Fumava um charuto. Eu acho que foi o Wesley, eles foram contemporâneos, foi repreender ele, dizendo, não fume não. E o Spurgeon era tipo o Bolsonaro da época, entendeu? Falou bem assim, eu só fumo um porque eu tenho uma boca. Se eu tivesse duas bocas, eu fumava dois ao mesmo tempo. Mas morreu com 54 anos de idade. Quando eu vi isso, eu quebrantei. Porque tem teólogos que escreveram artigos do tipo, Spurgeon fumou para a glória de Deus. Eu estou ensinando isso para você, mas Deus me livre de querer que você fume. Porque até isso, né? 200 anos atrás o tabaco era mas existem mais de 12 mil componentes destrutivos do teu organismo no cigarro. Deus me livre de você ser fumante. Está aqui? Se ajudou a prejudicar a gota do irmão há 200 anos, o que vai fazer com você hoje? Eu só quero que você amadureça o debate. Porque qual é a nossa pregação? Pare de fumar e beber e venha para a igreja. Então a gente está fazendo um ensino equivocado. É o Espírito Santo que liberta o homem daquilo que é destrutivo para ele. Por exemplo, o pastor que nos discipulou também amadureceu. Era proibicionista, mas chegou um tempo de dizer, olha, para mim, beber é pecado porque a bebida destruiu toda a minha vida. A esposa dele perseverou 15 anos para ele se converter. Mas o exemplo pessoal não é doutrina. Doutrina é o que está escrito. Eu não posso pegar o meu exemplo, o teu exemplo, para criar uma doutrina. Ah, mas o irmão tem problema. Se ele beber, ele cheira cocaína. Não, mas isso não é doutrina. Eu tenho que ensinar ele o fruto do Espírito. É isso que eu estou querendo comunicar a vocês. Não o caminho do proibicionismo, mas o caminho da maturidade, que é o caminho do discipulado, do ensino. Olha, tu vai fazer essa escolha, a consequência é essa. E não adianta vir com o papo do templo do Espírito Santo. Você não está se cuidando, você está morrendo com um outro hábito. Por exemplo, um mês depois desse nutricionista, suplementação, mudança comportamental de hábitos, mudança alimentar, fiz outra bateria de exames e ele falou bem assim, ó, tá vendo aqui? Aqui, ó, número não mente, pastor, isso aqui, ó. Dobrou, você tá rindo, moço. Você chegou aqui assim, ó. Um mês. Olha como você reage. Olha o que o seu corpo entendeu. Ah, o cara não quer mais se matar de estresse, não. Ele abriu mão do carboidrato, ele abriu mão da gordura ruim. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele está consumindo. E o corpo falou, vamos continuar. Agora a gente produz o que ele precisa para sobreviver. Então eu posso ser um crente proibicionista, dizendo, você vai morrer se você beber. Mas eu estava morrendo e não só de beber. Que a pouco a notícia chegava, o pastor Anderson morreu, 42 anos, pois é. E eu poderia ser daquele crente, fumar vai matar, beber vai matar, mas está matando. O pãozinho que você gosta, irmão, eu achei que eu nunca conseguiria ser livre daquele pãozinho com manteiga. Primeira coisa que eu fazia, café, manteiga, todo dia. Pastor, você vai morrer em 1 ano. Seu fígado, meu irmão, cara, eu choquei.
Seu fígado tá zoado, moço. Seu fígado tá dominado pela gordura, resultado do carboidrato. Falei, como que tá o pão? Eu falei, uns 6, 7 por dia. Fala aí pra mim, tem coisa melhor que o pão, macho? Francês? Durinho, sequinho, com a manteiga derretidinha, com ovo? Não tem não, macho. É top demais. Sim ou não? Tive que deixar para trás, irmão. Se Jesus não voltar, eu quero chegar até os 90. Raro, raríssimo. Só se eu estiver numa viagem e não tiver o que comer, vou comer o pão. Verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Porque para o seu próprio dono, que é Deus, é que ele está de pé ou cai, porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais. Volta para o judaísmo, que tem as festas, as datas. Lembra lá de Isaías capítulo 1? O judeu, ele segue esse cronograma das datas, das festas. Esse dia é especial, esse dia não é. Esse verso aqui prova para você, se você estava duvidando, que a carta foi escrita para esse ambiente judaico-cristão. Alguns julgam que alguns dias e algumas datas são mais especiais que outras. Mas ele diz, cada um tenha isso bem definido dentro de si. Por exemplo, na aplicação para nós aqui no século 21, eu não sou um cara que dá importância a datas. Tenho até que melhorar nisso. Porque às vezes até aniversário para mim, qual é a minha tese de vida? Se não honrou 364 dias, não adianta botar foco em mim. Essa é a minha tese. É o aniversário da minha mãe. Não respeitou ela o ano inteiro? Não adianta. Não adianta. É Natal. Sim, sou nordestino. E o bom nordestino não vai comer carne na Semana Santa. Tem que comer peixe. Assim, deixa eu falar o português da rua. Sacaneou Deus o ano inteiro. Mas comer carne é uma blasfêmia. Eu já levei tapa, moço, na cara da minha mãe e da minha avó porque não quis beijar o corpo de plástico do menino Jesus na missa. Falei, beijo nada? Oxe, caba morto aí dentro, moço. Tem que glorificar Deus, o Deus vivo, né? E quando eu falei isso no meio da igreja, só vi a mão da minha avó vindo assim, vupei, no meio da beiça. Então, assim, tem gente que vai manter a especialidade de dias. Sejam dias sagrados para Deus, sejam dias sagrados para a vida. Para mim não é. Para mim, a vida é sagrada, a vida é importante. Todos os dias, a pessoa que você ama tem que ser respeitada, homenageada. Não adianta, irmão, é a mesma coisa que o marido adúltero trazendo flores para a esposa às 5 da manhã dizendo eu te amo. Para mim, data é isso. Mas para mim não é, pastor Anderson. Glória a Deus. Não vamos discutir. É isso que ele está dizendo. Alguns vão considerar que as datas são especiais. Outros não. E eu já estou falando o que eu penso. Para mim não é. A vida é importante. Se vai me presentear, por que esperar meu aniversário? Mas ele diz, cada um tenha isso definido na sua própria mente. Aí ele diz, olha, quem come de tudo faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor. E quem não come também deve fazer para o Senhor. Ninguém deve ser zombado pelo que escolheu, se aquilo que escolheu é para a glória de Deus. Não quero fazer tatuagem. Não acho que vai glorificar a Deus na minha vida. Aleluia. Aí o outro diz, não, eu quero fazer uma tatuagem e acho que Deus pode ser glorificado. Não, eu não como acarajé, eu como acarajé. Eu não como peixe, eu como peixe. Eu sou vegano, eu gosto da picanha sangrando. E ninguém importuna a vida de ninguém. Essa
deve ser a maturidade final da leitura com um texto como esse. Ninguém é melhor ou pior porque escolheu ou deixou de escolher, se Deus é glorificado. Eu não poupo ninguém, eu não poupo crente que faz escolha ideológica sem glorificar a Deus. Eu sou vegano, aí o cara entra numa chatice vegana, enchendo a paciência dos parentes, de todo mundo, sabe? Já lidou assim com Não, velho, eu já tive que lidar com feminista radical fazendo barraco no Natal, moço. Que quem vai orar é homem ou mulher, tá vendo o patriarcado, porque não é uma mulher que vai orar no Natal. Oxi! Agora, se aquilo que ela quer escolher glorifica a Deus, tem meu respeito. Agora, irmão, para mim é ofensivo querer dar a uma pauta humana, caída, adâmica, uma moral que só Jesus deveria ter na vida do crente. Se faz, que Deus seja honrado. Se não faz, que Deus seja honrado também. Simples assim. Porque ele diz, quer a gente viva, quer a gente morra, morremos e vivemos para o Senhor, somos do Senhor. Foi para esse fim, verso 9, que ele diz que Jesus morreu. Verso 10 ele diz, olha, por que você julga seu irmão? E por que você despreza o seu irmão? Todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Trazendo para mim, usando a minha vida como exemplo, o meu resgate pela paixão e hoje com a doutrina da graça comum, perceber Deus na cultura, eu resgato hábitos e prazeres com a música que eu abdiquei por radicalismos. Às vezes faz sentido. Por exemplo, às vezes não foi mentira eu ter queimado os 600 CDs. Às vezes foi necessário para eu provar quem era o meu Deus naquele exato momento. Porque havia também uma relação idólatra com a música. Eu sempre gostei de música, mas eu não conseguia ouvir a música sem ouvir o coração do seu autor. Então, se ele tivesse irado, a ira vinha. Se ele tivesse deprimido, a depressão vinha. Hoje não. Hoje é perceber o clamor. Eu escuto até o cara clamando por Deus. Eu ouço e choro dizendo. E não choro pela música. Eu choro pela beleza, e a beleza é o dom que Deus deu a ele, mas eu consigo ouvir, além do que ele está dizendo, o seu clamor por Deus. Mas eu não vou botar isso numa mesa de discussão para criar uma doutrina que todo mundo tem que ouvir. Por exemplo, nessa minha leitura de essência, hoje a música de Deus está pior que a música do mundo. Em seus valores, em seus conteúdos, não tem ministração sem preço, tem que pagar para uma banda vir. Virou um comércio, virou um mercado. Tem gente não crente, tem gente sem batismo de Espírito Santo, de caráter cristão, tendo banda cristã por quem percebeu o mercado. O próprio, não sei se você sabe, mas tem pastores agenciados por agências do mundo, porque veio o mercado. Não sei se ainda é, e aqui eu falo isso até como uma denúncia para se envergonhar mesmo. O próprio pastor David Leonardo era agenciado por agenciador de banda sertaneja, porque tem um nicho. Então o cara não explode, explodiu. E glória a Deus, ele se tornou o maior influenciador evangélico do mundo em rede social. A dele é a maior evangélica do mundo. Mas encarar ou botar ministério na mesma mão de... Entende o que eu estou dizendo? Então assim, se é para dizer que o gospel é sagrado, na minha leitura do caráter do negócio, da estrutura do negócio, talvez tem música fora da igreja melhor do que a música da igreja, velho. Eu já chamei bandas para pregar que o cara ligou para a gente do aeroporto. Se não depositar agora, eu não subo na aeronave. E se a gente quisesse brigar, tinha que falar assim, beleza, eu vou pagar. Mas olha só, eu quero 30 mortos ressuscitados, 50 enfermos curados, 200 batismos com o Espírito Santo e 500 almas convertidas. Não, você está cobrando, eu tenho que cobrar também. Por isso que eu saí do cenário, porque você vai
entrando e você vai passando a considerar normal o que a Bíblia diz que não é normal. Então eu estava nessa rota onde é o normal. E eu falei, oxe, como assim ministério, negócio? Porque eu achei o seguinte, pô, todo mundo tem uma equipe, tem uma gestão, tem uma logística. Até hoje, eu sou o que eu sou como pastor Anderson Silva e isso vira uma marca. É claro que tem um impacto da venda de um produto, de um livro, de uma camiseta. É claro que tem a doação. Tem gente que liga dos Estados Unidos querendo fazer uma doação. Então, quando Deus leva um líder a esse nível que o seu nome se torna um patrimônio de alguma maneira, ele atrai todo tipo de coisa. E tem famílias mantidas pelo meu nome. Tem um cara que filma e recebe, tem um cara que faz a arte e recebe, tem um cara que atende e recebe. Mas, por causa dessa ética da essência, eu não posso considerar a obra de Deus como coisa. Verso 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, e não por tropeço ou escândalo diante do irmão. Então a discussão ela vai se tornar tão infantil que ela pode chegar a esse nível da gente se tornar tropeço, escândalo para o irmão. Porque a gente acalorou a discussão que não deveria nem ter começado. Aí no 14 aqui, ele para mim faz a declaração de maturidade. Eu sei, estou convencido no Senhor Jesus que nada... Irmão, ele não falou alguma coisa. Eu estou convencido no Senhor que nada é impuro em si mesmo. Nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que é. Ah, o acarajé é do diabo. Para você é do diabo. Mas para quem entende que o diabo não criou, só iludiu, você fala, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, obrigado por esse acarajé e por essa baiana linda e essas mãos abençoadas que fizeram essa acarajé. Aí ela dá uma risada, ganhou o dia. Oh, o cara me abençoou, aleluia. E eu saio feliz como um crente que glorifica a Deus. É isso. Paulo disse, eu estou convencido que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que julga ser. Aí ele já entra no problema da consciência. Se a consciência é fraca, o proibicionismo é forte. Mas se a consciência é forte, o entendimento que o diabo não criou também é forte. Mas é óbvio, quem aqui é da época das teologias do Daniel Mastral? Levanta a mão, que eu não estou sozinho, aleluia. Tudo crente old school aqui, ó. Levanta a mão, irmão. Isso aqui é tudo crente raiz, irmão. Quem aqui, irmão, não lotou? Tinha filas para entrar no seminário do Daniel Mastral. Eu lembro aqui na Comercial Sul, falei, aleluia, Guerreiros da Luz, né? Meu irmão, olha, não lê esse livro, porque a retaliação, o diabo, e ora para que uma coluna de anjos. Irmão, mó manto, irmão, mó coisa. Falo, uau, crente gosta, uau. Aí chegou lá, botou, olha, não coma maionese Helmas, que é homens do inferno, ao contrário. A marca Zump é um raio, e esse raio é o diabo mandando o raio. E tal, e a marca, e a consagração. É óbvio que a agenda maligna por meio... Por exemplo, Jorge Soros é o bilionário investidor da agenda da esquerda no mundo. Se ele se preocupasse com as minorias, ele colocava o dinheiro direto nas minorias. Mas onde ele coloca o dinheiro dele? Nas mídias de esquerda, para vender uma agenda. É óbvio que existe uma agenda maçônica, maligna, anticristã, silenciosa, dominando os impérios e os mercados, ok? Aqui também eu não quero ser canalha em dizer que não existe a consagração. Mas quando eu fui para o seminário, e graças a Deus que eu converti na Renascer, fiquei só 1 ano, e depois eu fui para uma igreja que lançou todas as bases que me trouxeram até aqui. E uma das primeiras coisas que me ensinou é: há poder no nome
O crente tem autoridade para usar o nome de Jesus. Então só mande a bronca, meta a braba no diabo e mande ele ficar no lugar dele. O primeiro versículo que desceu no meu coração como rema foi Lucas, capítulo 10, verso 19. Eu vos dei autoridade sobre todo, não é sobre algum. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Amém, amém. Acabou. A tatuagem veio na alma. Então eu li o Guerreiros da Luz, mas já não entrou. Por que não entrou? Porque a moral é minha. A moral foi dada a mim, como um filho de Deus e um servo de Deus. Então eu não tenho que exaltar o diabo escondido na marca, escondido no Helmas. Eu vou dizer, a melhor maionese qual é? Helmas. Diabo, perdeu. Se está consagrado, criou para nós, crente. Aleluia. Obrigado, Senhor. Santifico. Bota no pão. Vamos para cima. Essa é a questão. A marca é consagrada. Problema dele. Aí eu falei dizendo, bicho, não achei essas coisas todas não no seminário. Mas os crentes tudo lá, aí sai, né? Voltando para casa louco, queimando roupa, enlouquecendo os filhos. Tem coisas que são irreversíveis na consagração, por exemplo. Por exemplo, ele abordou lá desenho animado. Por exemplo, os Minions. O meu filho João gosta muito. Mas se você analisar de perto, quem são os Minions? Os Minions são transexuais. É silencioso, os Minions não têm sexo. Então, olha só como é sutil o negócio. Então, tem coisas que tem que posicionar e dizer, não entra mesmo na minha casa. Porque a produção é diretiva para conduzir a um erro. Ok? Mas tem outras coisas, irmão, que é bobagem. A calça foi consagrada. O mundo jaz no maligno, moço. Então tem que sair do mundo. E eu vou ficar com Paulo aqui no verso 14. Nada em si é impuro, a não ser para aquele que considera. Não tem maturidade para se relacionar com aquilo? Beleza, proíba você. Mas não crie uma doutrina proibicionista. Porque talvez o outro vai ter maturidade. O outro vai conseguir beber a cerveja e ficar na cerveja. Não vai bater em ninguém, não vai cheirar cocaína, não vai trair ninguém. Você não tem maturidade? Não faça. Mas qual é o nosso problema? O nosso não faça, a gente quer impor ao outro. Por exemplo, para encerrar, e eu vou ter que terminar esse culto no domingo que vem, porque eu não terminei todos os versos, vou dando testemunho e... Me chamaram para um velório. Sei lá, 7 anos atrás. A gente foi naquele cemitério em Taguatinga, a casa da família era perto, terminou, nós fomos para casa e o pessoal estava servindo din-din. Família vendia din-din. Não, din-din de coco bom, sou. E eu só lá, aleluia, o povo chorando e eu no din-din. Me dá outro, me dá outro, me dá outro. Aí daqui a pouco o povo, vamos jantar? Vamos. Vamos onde? Vamos no Pizza Quadrada. Comercial Norte. Bob Esponja, né? Pizza Quadrada. Vamos, aleluia, pá. Daqui a pouco o crentão, o mais santão que a santidade, sabe? Ligou para a esposa, estamos aqui, pastor antes está aqui, vamos na pizzaria ali do Bob Esponja. Aí daqui a pouco ele, sim, tá bom. Não vou não, gente. Por quê? Porque minha esposa não deixou dizendo que o Bob Esponja é gay. Irmão, a Keila conta pra você, rindo demais. Esse Anderson não tem jeito. Eu estava aqui assim, ó. Todo mundo em comunhão. O irmão aqui, ó, conversando com ele. Todo mundo feliz para ir pro Bob Esponja comer a pizza, ok? Aí o cara mete essa braba. Mano, quando ele falou isso, pastorzão Daniel. Anderson, o cara tá falando com você. Ele fala com a minha mão, que dá um din-din de coco aí. Irmão, meti o louco. Não. Não, moço. Eu não cheguei a essa altura do campeonato para ter que lidar com isso, não. É sério mesmo? Não, a gente vai, vamos. Peguei o povo,
e vamos pro Bob Esponja comer. Imagina, irmão. Tipo, ó, não vá na pizzaria que nem do Bob Esponja é, né, bicho? Pô, velho. O cara é até crente lá, eu acho que é pastor o cara, é meio de linhagem árabe, sei lá, tem um nome meio árabe. É irmão, cara. Mas imagina, pro crente imaturo, vou lá na pizzaria Bob Esponja Pizza Quadrada. De quê? De metade calabresa, metade portuguesa. Que essa é a tese do crente, entendeu? Está consagrada. Aí, entendeu? Virou gay. Comeu a pizza do Bob Esponja, virou gay. É isso que eu vou entender de um maluco desse. Porque é isso que a infantilidade gospel quer ensinar a nós. Olha, não faz isso porque se viu a retaliação. Porque... E vindo dessa origem, quando eu me converti, estava no fim dessa moda aí da teologia do Daniel Mastral. Eu falei, gente, retaliação, é óbvio que existe uma batalha espiritual. Ela existe, ela é real. Não tem como a gente lidar com questões de vida e morte eterna sem tocarmos as regiões celestiais. Nesse exato momento está tendo culto, tem domingos, irmão, que eu saio daqui e só quero chegar em casa e dormir. Porque, olha só, afirmam pesquisas que uma pregação de 1 hora de um pregador, a atividade corporal dele foi forçada a um ponto que o trabalho dele de 1 hora foi mais laboral que o trabalho braçal de 8 horas. É óbvio. O porquê, pastor Anderson, isso? Porque que o corpo de um pregador estressa. Porque o pastor está no espiritual e corpo fazendo aquilo. Às vezes a gente está ali fazendo uma massa. Só o corpo está ali. Mas não está o espírito nem a alma. Então, por quê? Porque esse culto está rolando e tem uma batalha acontecendo nas regiões celestiais pela nossa vida. E pela nossa morte eterna. Os demônios estão olhando para esse culto e odiando você, querendo tramar contra a sua vida quando você sair daqui. Botar sua esposa contra você, seu marido contra você, seus filhos contra você. Segurar seu dinheiro, segurar seus negócios. O diabo te odeia. E os anjos, pela ordem do Senhor, dizendo, não, não. Os demônios vêm fazendo gracinha e os anjos vão, não. Então, eu não estou menosprezando a batalha espiritual. Mas se a autoridade foi dada ao crente, retaliação, meu. Onde que os apóstolos falaram isso? Olha, não mexe com demônio não, que demônio devolve. Onde que está escrito? Demônio trabalha na ignorância e no medo. O cristão não sabe quem é. E o cristão não sabe o que foi dado a ele. Aí ele espiritualiza o que não deveria ser. Ele dá uma moral para os demônios que eles não têm. Aplica isso às nossas estereotipias, que é o fundamento do nosso culto. Salada cheia. Aí o diabo vive enlouquecendo a gente, incentivando a gente a criar falsas doutrinas. Desse exemplo, esse testemunho, que uma irmã profetizou que o meu corpo ia ficar uma lepra. Olha só, você pega a má teologia, você pega o fato que o pessoal não quer respeitar o que foi escrito, como foi escrito, para que foi escrito, qual o destinatário, qual o autor, qual a situação que quer resolver e vai. E isso é doutrina de demônio. Quando a Bíblia fala de doutrina de demônio, não é a doutrina endemoniada, é o ensino que não vai levar o povo de Deus a amadurecer, vai levar o povo de Deus a enlouquecer, a criar teses de conspiração que não edificam em nada. Aí a mulher, um amigo me chama, fiquei 1 ano fazendo missões em Anápolis, me chama para montar o ventilador numa igreja de Madeirite, numa favela, de uma pastora, e eu fui com muito amor, colocamos lá, e quando a gente estava montando o ventilador, eu só vi ela já mandando a braba lá, ó. E na hora que eu ouvi ela começar a orar em línguas, irmão, pezinho, ó. Falei, vai dar ruim pro tatuado. Já sabia.
Falei, essa mulher não entrou no automático do manto à toa, não. Ela vai querer vir com gracinha para o meu lado. Dito e feito, eu montando, parafusando o ventilador, quando eu olhei lá para o lado, ela no meu amigo, ó, porque Deus me mostra, Ele abre a porta, tu vais casar. Eu vejo moto, eu vejo carro, eu vejo viagens no exterior, e meu amigo chorando, aleluia, Deus, e tal. E eu falei, oh Deus, não deixa ela vir para cá não, Senhor. Eu só vim montar esse ventilador, deixa eu ir embora em paz. Só nós dois, irmão. Acabou, ele, aleluia, Deus, eu recebo. E ela veio na minha direção. Eu falei, que droga. Que ao mesmo tempo que eu não queria ouvir a profecia, sabendo o que ia dar de ruim, eu não queria desrespeitá-la, era uma senhora, né? Então eu não queria ter que lidar com ela como eu lidaria com um jovem que viesse profetizar a mim. Falei, pô, eu tenho que respeitar essa mulher, rejeitando essa profetada que ela vai dar. Dito e feito. Chegou. Nebes. Varão, eis que Deus me dá uma visão. O manto de Naamã. Eu falei que ia dar ruim. Porque lembra de Naamã? Naamã é o cara que ficou com lepra, debaixo da armadura. Eu falei, eu sabia e eu pedi o Senhor para não deixar essa mulher vir na minha direção. Eu vejo o manto de Naamã. Porque imagina, uma senhora pentecostal, de bairro de periferia, que talvez, e aqui não é um julgamento, é um fato, não teve acesso a um seminário teológico, talvez que por causa do excesso dos dons, não tem o costume de uma leitura honesta da Bíblia, para ficar presa à Bíblia, deixar o dom preso à Bíblia, ela não vai ter controle do que ela vai falar. O espírito dela vai se misturar com o espírito de Deus, e nem tudo aquilo que ela vai falar é Deus falando. O irmão conhece Naamã? Conheço Naamã. Eu vejo o mistério de Naamã na tua vida. Eis que o Senhor me diz que assim como Naamã desceu 7 vezes na água, foi 7, né? Tu vais ficar 7 meses prostrado na cama. Aí eu assim, ó, pô, Deus, acabei de orar de manhã, de ter comunhão contigo, porque tu não falou lá de manhã. Assim, ó, tu tá casado por osmose, né? Eu tô casado com a Keila te manda o WhatsApp para tu falar comigo, mas ela não tem coragem de falar. Falei, eu te adorei de manhã porque não fala logo, né? E vai falar para a mulher que vai arrebentar com a minha vida. O teu corpo vai ficar em lepra, uma ferida viva, do pé até a cabeça. A tua pele vai grudar no teu cobertor, tu não vai conseguir levantar, tu vai ficar de cama 7 meses. Labaturi cantereba sheba. E eu assim, né? Falei, Senhor, como que eu vou rejeitar a profecia sem desrespeitar a irmã? Mas depois de 7 meses, assim como Naamã desceu na água, quando tu entrares no banheiro para tomar um banho, tua pele vai cair todinha. E vai nascer uma nova pele rosada como a de um bebê. Tu recebes. Aí o meu amigo, irmão, assim, ó. Eu falei, que safado, tu é viagem pro exterior, carro, casa e mulher. E dinheiro. Aí eu falei, eu não posso mentir, também não posso ferir. Ô, irmã, Deus abençoe, foi uma bênção te conhecer, montar o ventilador e, ó, deixa eu sair antes que ela continue nesse manto do Naamã. Aí o meu amigo lá na porta chegou e falou, ai, cara, por que tu não recebeu? Falei, ó, primeiro, a Bíblia diz no Novo Testamento que essa não é a função da profecia. A função da profecia é exortar, consolar e edificar. Profecia só pega de surpresa pilantra. Eu não sou pilantra, sou crente verdadeiro. Então a palavra profética para o crente autêntico confirma o que Abba Pai falou ao coração do crente. Exorta, consola e edifica. Então o profeta vem na trilha daquilo que Abba Pai falou.
O profeta, irmão, só denuncia o incrédulo e o falso crente. Deus vai matar, Deus vai fazer, mas você está em comunhão, você se aliançou, você está noivo do noivo. Como que o noivo terceiriza essa relação? E por fim, meu amigo, falei para o irmão, Deus não teria outro método não, macho. Eu sou terrível assim para ele. Assim, ó, se ele não gosta da minha aparência, ele é o criador. Eu já vi testemunho, irmão, de gente que todo tatuado na desgrameira da vida, entendeu? As tatuagens mais horrendas. E às vezes aquelas tatuagens que matou gente, que matou policial, e o cara vai marcando os trem no corpo. Do cara tomar banho, moço. E no banho, Deus tocar e... Entendeu? Falei, Deus é o criador do mundo, moço. Se eu durmo, ele passa borracha. Eu tomo um banho e desce na água do banho. Agora, que monstruosidade é essa dele? Estou em comunhão, sou um adorador, acabei de falar com ele de manhã e o caba manda um recado assim, ó. Eu vou lá, ô Senhor, eu te amo. Chego para aquele assim, ó. Te amo, meu bem, vivo para ti. Aí sai aquela tramou de arregaçar com a minha vida com... Aí eu comunhão com Deus de manhã e Deus traça um plano desse. Aí eu falei, não, moço. Assim, ó, não creio num Deus assim carinhoso, não, mas Deus tem outros métodos de resolver um problema como esse. Então, olha só, não podemos sustentar a questão do fraco na fé em realidades como essa, onde a opinião do irmão é por causa de toda a construção da sua própria vida. O que não teve, o que não viu, o que não estudou. Então, tem escândalos. O que eu quero dizer? Tem escândalos que não são escândalos. É só criação, cultura, opinião, achismo, limitação, ignorância, no bom sentido, desconhecimento de algo. E a gente não pode sustentar o não escandalizar o fraco, sendo que aquilo que você está fazendo não é um escândalo. Por exemplo, eu me assusto. Tem crente dizendo que tatuagem é escândalo. Pastor no terceiro casamento não é. Pastor mexendo com mulher não é escândalo. Ô, pastor Anderson, você está pegando pesado. Perdoa o pastor. Quem não pecou, atira a primeira pedra. Oxi, está escandalizado que o irmão bebe e não está escandalizado que o pastor está pegando as irmãs? Então, tá vendo? Tem escândalos que não são, porque se fosse escândalo, estava escandalizado com todo o desvio e não com hábitos, comportamentos, opiniões de cultura. Estava escandalizado com aquilo que a Bíblia determina, que o pastor seja marido de uma só mulher. O que o pastor antes, segundo casamento? Aí você escandalizou. Mas nesse folclore evangélico não pode beber, fumar, ouvir música secular, assistir Big Brother e nem ser gay. O resto tudo parece que pode. Então os escândalos são seletivos. Eu nunca vi um trem desse. Se é para escandalizar, macho, escandaliza com tudo. Não tem escândalo seletivo, não. Não tem como, isso aqui é escândalo, isso aqui não é. Você está de birrinha. Porque você aprendeu assim, te ensinaram assim. Mas não é porque você aprendeu assim que é verdade. É aquele exemplo que eu dou do peixe. O marido adorava comer peixe, principalmente a cabeça do peixe. Mas toda vez a esposa tirava a cabeça do peixe e fazia o peixe sem a cabeça. E o marido nunca discutiu, mas sempre ficou no vácuo. Caramba, ela nunca faz a cabeça do peixe. E um dia ele não aguentou mais e perguntou, mulher, eu amo a cabeça do peixe, por que tu tira a cabeça do peixe? Minha mãe me ensinou assim. E ele foi lá na veinha, sogra, e falou, por que tu ensinou tua filha a fazer o peixe sem cabeça? Minha mãe me ensinou assim.
E a Bisa estava viva ainda, e ele foi lá na veinha e falou: por que a senhora ensinou sua filha, que ensinou a minha mulher, a fazer o peixe sem a cabeça? Meu filho, no nosso tempo lá na roça, o peixe não cabia no forno. Tem coisas que só são reconhecidas como verdade pelo costume. Aí eu cortava a cabeça do peixe para o peixe entrar no forno. Estou escandalizado. Tá não, tá de birra. Tá de charme. Porque se tivesse escandalizado, ó, isso aqui estaria sendo radicalizado, sua norma. Estou seguindo o que a Bíblia está dizendo, mas não é não. Não é. É birrinha gospel, fofoquinha gospel. Ai, não. É o hábito de fazer o peixe sem a cabeça, mas revisita, questiona o hábito. É o que Deus quer? É o que a Bíblia diz? Ou é o que você acha que te foi ensinado? Olha que costume terrível as igrejas pentecostais têm. Dá 50 oportunidades para 10 minutos de pregação. Agora o irmão do pandeiro, o irmão do sonho, o irmão da profecia, o vizinho da igreja, quer falar... Eu já levantei, eu acho que eu levantei uma vez e falei: não, moço, dá não. Então, são esquisitices dos hábitos evangélicos, que são perpetuados como doutrina. Mas se forem questionados por uma pregação honesta, bíblica honesta, vai cair por terra. É doutrina humana. A Bíblia tem suas doutrinas fortes e estabelecidas. Doutrinas humanas precisam sempre ser questionadas, confrontadas por aquilo que está escrito. Amém? Desculpe me alongar hoje no culto, mas estava bom o ambiente. Vocês estavam sugando da unção, é bom. Ruim é quando você está ensinando e tem a muralha, não quero. E hoje você está, eu quero. A gente passou do horário aí, mas Deus é bom. Fica de pé.